Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para perguntar se vocês estão trabalhando as competências do futuro. Vocês estão extraindo esses conhecimentos, vocês estão trazendo esse conhecimento para dentro da sua empresa? Quais são as competências do futuro? Como aplicar isso na minha empresa? Pessoal, eu sou o Felipe Meirelles, consultor em finanças empresariais, e eu estou aqui hoje para falar dessas competências e como isso impacta a sua empresa, tá bom? Então assim, a gente sabe que o mundo está mudando muito rápido, a inteligência artificial está aí, as automações estão aí. E aí, como é que é o papel do ser humano nessa mudança? Qual é o papel de um líder nessa mudança? Daqui 3, 5 anos, como é que a gente vai estar? Como é que a nossa empresa vai estar? O que a gente está aprendendo e trazendo de competências para nós hoje, de conhecimento, pensando nesse futuro, nessa rota aí do futuro, para nossas empresas, para os nossos negócios e pensando no pessoal também, tá bom? Então é isso que a gente vai falar de tecnologia, de novos modelos de trabalho, de novas gerações entrando no mercado. E se a gente não se preparar ou preparar as pessoas, a empresa não cresce, tá bom, pessoal? Então assim, a gente precisa estar em constante evolução, trazendo constante conhecimento e pensando em crescimento, porque senão a nossa empresa não vai crescer, tá bom? Então assim, as competências do futuro não são só para empresas grandes, tá? E grandes corporações, não. São também para todas as empresas que queiram crescer e não queiram ficar estagnadas, porque a gente sabe que estagnação hoje no Brasil, ela é o maior serial killer de empresas, tá? Estagnação, Felipe, eu tô bem aqui, não preciso crescer, não preciso pensar em crescimento, não. Você vai morrer. No Brasil, principalmente, porque já falamos aqui, juros cresce, inflação cresce e a sua margem só diminui, tá? Então, precisamos pensar em crescimento, tá? Então, essa pauta hoje aqui, essa aula, vai ser um pouco pensando no lado pessoal, comportamental, competências, skills aí, para a gente trazer para o nosso time, para trazer para a gente também como autoconhecimento, pensando no nosso crescimento como equipe, como ser humano, tá bom? Nossa evolução, muito importante. Tá, então assim, quais são as mega tendências aí hoje do mercado que a gente vê? Já falou aqui, automação, inteligência artificial, né? E inteligência artificial, ela está substituindo hoje as tarefas repetitivas, né, que a gente faz. Então, assim, se a gente está muito focado no técnico, a gente vai ficar para trás, porque vai surgir uma ferramenta, ou já surgiu uma ferramenta que faz o que a gente faz hoje. Então, análise de dados, análise de planilha, ver questão de custo, faturamento, falando um pouco da minha área financeira, né? Marketing, RH, vai existir hoje um sistema que já faça o que você faz. Ou se não faz exatamente o que você faz, boa parte dele já faz. Tá, mas e aí, Felipe, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou estar no mercado daqui 3, 5, 10 anos? O que eu preciso desenvolver, então? Se todas essas tendências aí de tecnologia, pensando na áreas técnicas, já vai ter uma solução. A gente vai precisar trabalhar essas competências do futuro, esses skills, né? Que eles agregam junto com a parte de tecnologia e as áreas técnicas aí. Ele vai ser um grande agregador aí de conhecimento, de desenvolver lideranças. Tá? Outra coisa, o trabalho híbrido e remoto, ele já acontece, ele cresceu muito na pandemia, agora ele está diminuindo um pouco, mas tem empresas também que já cresceram no remoto, já cresceram no híbrido, e isso não vai voltar atrás, né? Então, como a gente vai trabalhar de forma remota, como a gente vai trabalhar de forma híbrida, e mesmo gerando um resultado e um valor para os nossos empregadores ou para a nossa empresa, tá? Então, a gente precisa entender também como isso agrega valor no nosso negócio, no nosso modelo de negócio. Não sei se vocês viram, o Itaú demitiu 1.000 pessoas aí que estavam trabalhando de forma remota com o uso de inteligência artificial. Ele sabia se a pessoa estava produzindo ou não. Tá? Então isso é uma tendência também do mercado. As empresas que estão trabalhando com a forma remota fazerem esse scanner dos funcionários, dos colaboradores, para ver se eles estão trabalhando ou não. Agora, se isso é uma forma justa ou não, aí já é outra questão, tá? Mas é uma tendência. Isso
já está acontecendo, tá bom? A sustentabilidade também, né? Isso é uma conversa já antiga, mas que também está acontecendo, né, de forma rápida. As empresas precisam, as maiores corporações também precisam demonstrar relatórios de ESG, né, de sustentabilidade, para elas continuarem operando no mercado e para continuarem recebendo investimentos também no mercado, tá bom? E a economia da experiência, né? Então, clientes não querem mais produtos, eles querem ver o valor daquilo, eles querem uma experiência, tá? E se a gente não estiver entregando isso, a gente é só mais um, e daqui uns 3, 4, 5 anos aí a gente não vai mais estar no mercado. Então, qual a experiência que você está entregando para o seu cliente, qual o valor que ele está vendo no seu negócio? Não é só o produto, tá, pessoal? Porque o produto ele pode comprar em qualquer lugar, ele pode comprar pela internet, o serviço ele pode fazer pela internet, mas o que a gente está agregando como empresa de valor para esse cliente? O que ele está vendo ali de real resultado no nosso produto ou serviço? Tá bom? E aí, vamos pegar um exemplo prático aqui, um restaurante que ele fazia o atendimento presencial ali com os garçons, e hoje ele colocou uma ferramenta, um tablet, para o cliente fazer o pedido por ali, né? Ele pede por ali e isso aumenta a experiência do consumidor, né? E isso aumenta as vendas também do restaurante. Por quê? Porque a partir do momento que ele está com a tela aberta e vendo as fotos ali de todos os produtos passando, com certeza ele vai comprar mais produtos de você. Ah, por quê, Felipe? Como é que acontece isso? Um exemplo disso, quando a pessoa chega no restaurante, ela faz o pedido da entrada, depois o prato principal e uma bebida. E aí, no decorrer do momento dela ali, da experiência, ela quer pedir outra bebida, e muitas vezes, se o restaurante está cheio, ela não consegue pedir essa bebida e muitas vezes ela deixa passar. Ela fala, tá bom, deixa. Queria um chopp, queria outro chopp, o garçom não passou aqui, deixa, depois eu não vou mais tomar. Aí chega o prato principal, ela fala, não, eu vou só comer o prato. Então, assim, se você tem um tablet ali, algum autoatendimento na mesa, o cliente já faz esse pedido na mesa, no próprio tablet, e já chega a bebida rápida para ele antes do prato, que ele, aquele momento ali de descontração, né, ali na entrada, antes do prato principal. Sobremesa também, na hora de fechar, às vezes está muito corrido ali, a pessoa fica pensando, olha uma sobremesa da mesa vizinha, acha legal, mas aí tem que chamar o garçom, aí ela demora para chamar o garçom não vem, e aí ela acaba desistindo de pedir aquela sobremesa. Então, assim, a compra, pessoal, é muito no emocional, né? Então, assim, você tem que dar todos os canais ali para o seu cliente fazer isso de forma rápida, para ele não ficar perdendo aquele tempo, né? E com isso você aumenta a sua venda no restaurante, tá bom? Então, uma pergunta aqui: você está liderando sua equipe para essa realidade, pensando em futuro? Pensando no futuro, pessoal, que a gente fala, mas é hoje, o que já está acontecendo hoje. O futuro é muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Você está liderando a sua equipe, ou você está trazendo esse conhecimento para você, pensando para daqui 5 anos, como é que vai ser? Se a gente vai sobreviver os próximos 5 anos no mercado, se a sua empresa vai sobreviver, se seu modelo de negócio vai sobreviver a esses próximos 5 anos, tá? Ou você está preso no modelo de antigamente, que você aprendeu muitas vezes com o seu avô, depois passou para o seu pai e hoje você está fazendo. Isso não vai durar, tá? E você já deve estar sentindo isso. Então, assim, como que eu vou me preparar para isso, Felipe? O que eu preciso saber para trabalhar os próximos passos? Eu não quero ficar estagnado no mercado. A gente vai falar, então, como a gente trabalhar isso. E um aspecto aqui é as competências de futuro, tá? Quais são as competências do futuro que a gente já pode aplicar no nosso negócio hoje? A gente pode aplicar com o nosso time, com a nossa liderança hoje, tá? Então, o primeiro, e são 6, tá bom, pessoal? E aí, se vocês quiserem anotar, é muito legal anotar, porque depois vocês podem rever tudo que a gente falou aqui, rever o vídeo também, né, e acompanhando junto com o vídeo e aplicando isso no nosso negócio. Tá? Então são 6 competências aqui que eu separei do futuro para você entender quais serão os skills aí chave, para a gente sobreviver no mercado, tá bom? E pensar, não apenas sobreviver, mas crescer no mercado, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto aqui de competências do futuro é o pensamento crítico, tá? E resolução de problemas. Você tem um pensamento crítico, você soluciona problemas? Muitos empresários vão falar que sim, estão toda hora apagando incêndio no negócio, certo?
correto. E você tem um pensamento crítico desse incêndio que você está apagando, ou você apenas você só apaga incêndio? Você não tem uma inteligência por trás e fala, mas por que está acontecendo isso? O que eu posso fazer para isso não pegar mais fogo? Você tem esse pensamento crítico, você faz essa crítica, e até do seu próprio negócio. Tem um olhar de consultor ali de fora e fala, mas por que está acontecendo isso no meu processo? Eu poderia fazer isso de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais dinâmica, e isso me traz um resultado mais assertivo, né? Ou não, eu não tenho como fazer isso. E aí também tem essa, eu não tenho conhecimento para fazer isso, mas deve ter alguém que já faz isso de uma maneira mais eficiente. Como é que ele está fazendo? Vou buscar esse conhecimento lá fora, né? E trazer isso para dentro da empresa, tá? Então, por exemplo, no financeiro, a sua equipe encontra forma de reduzir despesas, questionando os contratos de serviço. Você para um tempinho da sua semana, um tempinho no seu mês, e você fala, vou rever meus contratos aqui, vou ver o que eu estou pagando a mais, o que eu estou pagando a menos, o que eu estou usando, o que eu não estou, para reduzir esse custo aqui do meu negócio. Você faz isso? Não faz? Então é um dinheiro que você está deixando na mesa, né? Rever contratos, rever os custos, as despesas, é importante pensando em crescimento de negócio. Eu não tenho tempo para isso, Felipe, eu fico muito na operação, tá? Então, assim, você precisa arrumar e fazer uma gestão de tempo para você sentar e rever tudo isso, tá? Porque quando a gente está começando, e o pequeno empresário principalmente, ele acha que ele só está produzindo quando ele está lá na operação, né? E muitas vezes você fica grande, sua empresa cresce e tal, e você ainda acha que você só está trabalhando quando você está na operação. E isso é uma mentira que te contaram, ou uma mentira que você acreditou, ou uma crença limitante para o seu negócio, que muitas vezes, quando você crescer um pouco, seus funcionários já estão falando, mas ele está na operação, não era para ele estar lá em cima, pensando em novos negócios, pensando em estruturar melhor, pensando em processos. Você não é para estar na operação. Você pode estar na operação, mas você não pode viver na operação. E viver, quando eu falo viver, é 100% lá. Você tem que sair de lá e pensar, vamos pensar num barco, tá? Então, assim, num navio, né? Então, se você tá lá na rotina lá de lavar o navio, de fazer a comida para os funcionários, de fazer os reparos lá de manutenção, quem que tá lá no timão do navio? Quem tá olhando para frente, tá enxergando e falando, a gente tá indo para cá? Ninguém. Então, se você é dono da empresa, você precisa investir um tempo lá em cima na cabine de comando, tá? Você não pode viver e morar na operação do seu negócio, tá bom? E muitos empresários acham que só está produzindo, que só está fazendo ou trabalhando quando está na operação. Mas e aí, quem está lá em cima? Quem está na cabine de controle? Ninguém. Vocês estão sem rota. Vocês não estão olhando, não estão tendo uma visão. Você pode até falar que tem uma visão do negócio, mas você não tem. Por quê? Porque você não está lá em cima. Você não está planejando, você não está olhando números, você não está tomando decisões com base em números, tá? Então, assim, é importante tirar um tempo por semana, sentar e olhar para os números, olhar para a rota, olhar a visão que você tem do seu negócio, para onde vai, tá bom? É importante fazer essa reflexão, pelo menos uma vez por semana. E eu penso que o domingo é um excelente dia para a gente fazer esse empresário. Eu gosto de fazer isso domingo à noite, e aí eu já planejo a semana, o que eu vou fazer na semana, que problemas que eu vou resolver, quais passos que eu vou tomar, porque é um dia mais tranquilo ali, muitas vezes você está com a família e tal, aí você senta e faz esse planejamento, tá bom? Outra coisa, operacional, por exemplo, um restaurante que cria uma rota otimizada de delivery em vez de contratar mais entregadores. Então, assim, em vez de você contratar mais pessoas para entregar, você está vendo a eficiência do negócio, você está entendendo, você fala, mas eu posso criar uma rota melhor aqui. Tem uma pessoa de inteligência lá na roteirização, ali na logística, tem uma inteligência ali por trás ou não? Caiu o pedido, mano, caiu o pedido, mano, caiu o pedido, mano. Então você não tá tendo uma inteligência ali, né, por trás, né? Você só tá fazendo mais do mesmo. E quem faz o mais do mesmo fica na média. E muitas vezes quem fica na média não cresce quanto deveria, tá? Então esse tempo de parar, de pensar, de planejar é importante. E quando você é pequena, você tem muita demanda, porque muita coisa depende de você. Mas é mais fácil você planejar uma pequena empresa do que uma grande. Então, se você começa a entender isso quando você é pequeno, quando você fica grande, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais estruturado, tá bom? Liderança. Então, assim, você faz uma crítica do seu negócio, da sua operação, fala, mas por que a gente está fazendo assim, né? Então,
Então, a partir dessa pergunta, você começa a entender os gargalos ali escondidos no seu negócio. E isso parte muito de um mapeamento de processo. Quando você coloca, e eu gosto de fazer isso, desenhar numa lousa, né, ou colocar em post-it, pega uma lousa branca, post-it, você vai colando ali cada fase do processo de entrega, de delivery, por exemplo, cada fase do processo de atendimento do seu cliente, cada fase de admissão, contratação e demissão do seu funcionário. Você vai colocando, você escreve um processo para cada área, para cada setor, e isso ajuda, né, a você entender os gargalos. Pô, mas por que eu estou fazendo essa demissão dessa forma? Ah, mas eu estou entregando, meu funcionário tá trabalhando antes de fazer o exame admissional, tá errado. Ele tem que fazer antes, ele tem que estar com todos os documentos certos ali, entregues, né, para começar a trabalhar. E muitas vezes não acontece isso. E aí depois o que acontece? Pode virar um trabalhista aí para você, tá? Então assim, quando você desenha o processo, você entende os gargalos do negócio. E aí você fala, não pode mais contratar gente sem exame admissional, tá? E aí você fala, pô, quero ver esse indicador aqui. Ah, a gente contratou 3 pessoas que começaram antes do admissional, tá errado, vamos zerar esse número. E aí você começa a fazer trabalhar esses indicadores de desempenho no seu time, na sua empresa, tá? É fácil, Felipe? Não, não é. Dá trabalho? Dá, porque você precisa começar. O mais difícil, pessoal, é começar. Mas depois que você começa, vira rotina, vira hábito e tudo flui. Não tente pegar todas as frentes de uma vez, você não vai conseguir. Pega uma frente esse mês. Ó, vamos ver o processo admissional. Ah, esse documento e esse eles não estão assinando. Por quê? Ah, porque falta imprimir, ninguém está imprimindo, ou um documento não está chegando e tal. Ah, problema da medicina do trabalho, tá? Então vamos entender por que não está chegando. Bom, resolveu? Beleza, admissional resolvido. E demissional? Ah, vamos ver o mês que vem? Vamos. Esse mês a gente vai garantir o exame, o processo de rescisão da forma correta. Tá faltando documento, tal, não sei o quê. Então a gente vai garantir que isso seja feito da forma correta. Pô, 2 meses, aí você fez o admissional e o demissional. Tá correto? Tá, vamos fazer outra coisa. É assim, pessoal, que a gente vai trabalhando. Se a gente fala, vamos fazer tudo de uma vez, não faz. E o pior é que gera uma frustração. E aí essa frustração, você vai empurrando com a barriga, e aí daí você fica meio desmotivado, porque você falou, pô, eu vou fazer isso, esse mês você não fez. Então, com o tempo, a gente consegue ir trabalhando mais frentes, né? Porque a gente já vai tendo mais essa habilidade, essa competência de trabalhando mais frentes. Mas quando você ainda não tem, você está começando, e assim, eu não estou falando de empresa, porque muitas empresas também grandes, que cresceram muito, muitas vezes a pessoa ainda fica meio perdida. Não estou falando de tamanho de empresa, estou falando de competência mesmo, de ser multitarefa e conseguir levar várias frentes ao mesmo tempo. Então é importante você começar pequeno, estrutura uma área, depois estrutura outra e vai devagarinho, tá bom? Porque quando você vê, foi 1 ano, você conseguiu passar um pente fino na sua empresa e trabalhar todas as áreas ali e deixar tudo redondo, tá bom? É isso. Então é muito importante fazer essa crítica do nosso negócio. Por que a gente faz assim? Por que a gente não faz do outro jeito? Ah, mas tem gente fazendo do outro jeito? Vamos ver, vamos conferir. Tá, isso isso passa por uma questão de humildade também, né? Do empresário ali, do líder, né? Pô, vamos ser humildes, se tem gente fazendo melhor, por que a gente não traz pra cá? Tá? A gente não é o melhor do mundo. Ah, mas eu tenho que fazer assim, porque eu aprendi assim, e aí você morre agarrado com o negócio. Solta, pessoal, solta, tá? Líder tem que soltar as coisas, ó. É isso. Vamos fazer assim. Ah, o seu funcionário falou, pô, mas a gente pode fazer melhor assim? Ah, vamos avaliar, vamos testar. Dá para fazer assim? Dá. Pô, beleza, vamos embora, vamos buscar essa eficiência. Entendeu? E a gente tem que contratar pessoas melhores que nós para trabalhar com a gente. Porque você não vai ser o cara que sabe tudo, sabe todas as áreas, sabe fazer tudo. Você precisa trabalhar com pessoas melhores que você para eles trazerem esse conhecimento para você crescer, tá? É importante a gente ter essa visão e entender e ter essa humildade, né? Falar, pô, o cara sabe eu, vamos embora, vamos junto, vamos fazer. É importante. Então, assim, incentive o seu time a trazer soluções e não problemas. Porque o cara que está na operação, ele sabe mais que você, ele sabe mais da operação. E aí, muitas vezes, o dono da empresa ou o líder trava a operação e fala, tem que ser desse jeito, do jeito que eu desenhei, do jeito que eu fazia e agora tem que ser, e aí para os próximos 10 anos a gente vai fazer do mesmo jeito. Não precisa fazer, pessoal. Incentive esse funcionário seu a trazer uma solução melhor, porque ele sabe mais da operação do que você. Por mais que você fique na operação, você não consegue ficar 24 horas lá e entender todos os detalhes. Tem gente que gosta disso, né? Mas não deveria. Então, se o cara tá lá e ele sabe todos os detalhes, cara, como é que a gente pode fazer isso aqui melhor? Qual solução você
acha que a gente pode trazer melhor? Incentive ele, tira o seu funcionário da zona de conforto, né? Porque isso faz com que a sua empresa cresça também, tá bom? Ponto 1 é esse, né? De competências do futuro, é o pensamento crítico e resolução de problemas, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a inteligência emocional e colaboração, tá? Então, inteligência emocional é um assunto que vem sendo muito falado. É uma competência muito chave ali para os líderes do futuro, tá? Porque como a gente vai trabalhar diversas gerações, né, dentro de um ambiente de trabalho e diversos desafios, diferentes pessoas, muitos aspectos ali de perfil diferentes, a gente vai ter que entender qual é o nosso papel e qual é a ponte que a gente vai fazer entre tudo isso, junto com o negócio, para o negócio andar, para o negócio crescer. Então, a inteligência emocional é uma coisa que minha filha está aprendendo na escola. Ela começou uma aula de inteligência emocional. E eu acho que é muito importante, porque é uma competência do futuro, uma habilidade do futuro que a gente precisa desenvolver. Então, assim, conflito de... Por que a gente precisa desenvolver, Felipe? Porque, assim, existem conflitos dentro da empresa, muitos conflitos. E a gente precisa saber lidar com eles. Então, por exemplo, vendedores que brigam por um cliente, já vi isso acontecer. Eu vendi, não fui eu, mas a comissão é minha, vamos dividir, não vamos dividir, tem uma regra clara, não tem? Então, assim, qual é o papel do líder? Mediar a situação e trabalhar regras claras, para que não aconteça mais, e todo mundo saber da regra do jogo. Em vez de ficar mudando a regra do jogo, enquanto a coisa está acontecendo, que eu vejo isso acontecer também. E aí muitas pessoas se frustram, né? Muitos funcionários se frustram e acabam saindo da empresa. A gente precisa entender, o líder precisa ter essa inteligência emocional e contar com a colaboração de todos ali para trazer isso pro time, tá bom? Gestão de crise, então assim, por exemplo, demissões difíceis, o líder tem que manter a firmeza, a empatia, preservando a moral, a ética, tá? Então é o papel do líder também ter essa habilidade de gerenciar crises, e não só demissão, mas dentro da equipe também, briga de áreas. Eu vejo muito isso, coordenador de uma área brigar com o coordenador da outra, e aí eles não se entenderem, e aí quem acaba sendo prejudicado é a própria empresa, tá? Então é por isso que é importante você levar o seu time também para o próximo nível, tá? Porque eles vão te ajudar também nas questões do dia a dia, tá bom? Check-ins emocionais, né? Quando você vai fazer reunião, né, com o seu time, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Ou fazer reunião 1 para 1 também, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Às vezes a pessoa tá passando por alguma coisa e você não sabe, alguma coisa pessoal. Então é importante também você extrair ali dela, né, o que está acontecendo, para você ter essa empatia por ela, né, e a pessoa também se sentir parte do negócio, né, pertencente. Porque muito dos feedbacks aí, pessoal, e das conversas um a um, você vai ouvir muito mais do que falar. Tá? E ouvindo muito mais do que falar, para a pessoa traz cura, né? Porque muitas vezes ela não tem com o que falar, às vezes ela está passando por um problema pessoal na família dela, e aí a pessoa, o marido ou a esposa não consegue conversar sobre o assunto, tem algumas travas, né? Em casa, que às vezes são assuntos delicados e tal, e às vezes ela vai se abrir com você ali. A gente precisa, como líder, a gente precisa estar pronto e preparado para escutar e não fazer uma crítica, mas tentar trazer uma solução ali. Muitas vezes você também não vai conseguir trazer alguma solução, mas só ouvindo já ajuda muito essa pessoa se sentir melhor no trabalho, a produzir mais, a sentir parte do time, da empresa, ela se sentir acolhida, né? O ambiente de acolhimento é muito importante, tá bom? Então, assim, a dica de líder aqui, nesse tópico, é pratique escuta ativa e dê feedbacks constantes, individuais, tá bom? Tanto para a equipe, né, de uma forma geral, mas de forma individual também é importante, para você tratando pontualmente ali cada um, tá? Então, uma vez por mês, senta com cada pessoa, conversa, escuta, vê o que ela tem para falar, dê um feedback também da questão da empresa, de processo. Isso aqui eu acho que está muito legal, pode continuar assim. Olha, isso aqui eu acho que não está legal, a gente podia melhorar, a gente podia ajustar, né? E é importante para a gente manter essas pessoas na empresa e no time engajadas, tá bom? Então esse foi o 2 aqui, inteligência emocional e colaboração. O 3, pessoal, pensando, né, nas competências do futuro, então a gente falou pensamento crítico e resolução de problemas, inteligência emocional e colaboração, e agora a gente vai falar de aprendizagem contínua, tá? Lifelong learning, tá? A gente tá num processo, e a nossa geração aqui já entendeu bem que não basta só fazer um colégio, fazer uma faculdade e falar, agora eu vou trabalhar. Não existe mais isso. Hoje em dia você vai aprendendo de forma contínua, né? Então, por quê? Porque o mundo está muito rápido,
as tecnologias estão evoluindo muito e a gente tem que sempre estar num processo de aprendizagem, tá? Pelo resto da nossa vida, pessoal, tá bom? Então essa aprendizagem, por quê? Pra gente sempre estar se colocando no mercado, né, de uma maneira, né, trazendo conhecimento, trazendo essas habilidades, né, técnicas e comportamentais, e isso faz com que a gente se permaneça no mercado, né, tanto como empresa como liderança. Então a gente sempre tem que estar buscando novos aprendizados, novos ambientes que nos fazem, nos trazem uma reflexão, que nos tirem ali da zona de conforto, tá bom? Isso é importante pra gente estar crescendo, porque a gente não cresce no mesmo lugar que a gente tá. A gente só vai crescer. E no lugar, eu tô falando aqui, do mesmo modo que a gente tá. A gente só busca, a gente só cresce quando a gente é incomodado de alguma forma ao crescimento, né? Então, a gente precisa sair da zona de conforto. E isso é um trabalho contínuo. E dói, pessoal. E dói, é difícil. Ah, mas eu tô tão bem aqui, tô confortável, minha empresa tá faturando bem, eu não preciso, né, buscar mais coisas, eu não preciso de crescimento. Você vai morrer, tá? E se a gente sempre precisa estar saindo da zona de conforto, tá indo para ambientes novos, conversando com pessoas novas, conversando com pessoas que você entende que estão em patamares maiores, tá? Que a gente, porque uma coisa puxa a outra. Se você quer crescimento, você precisa sair sempre da zona de conforto, tá? E isso vira um hábito depois. Mas quando você está começando, dói mais. Depois fica mais rápido, né? Tem uma pessoa que fala que o seu desconforto, a sua frustração tem que durar 1 segundo. Se acontece alguma coisa, algum problema, algum desafio que vem, isso precisa durar 1 segundo na sua vida. Mas até a gente chegar nesse indicador de 1 segundo que dura a frustração, para depois a gente buscar uma solução, alguma coisa, a gente tem que trabalhar muito. E é um processo. Esse processo de aprendizagem contínua faz parte da nossa vida daqui para frente, até a gente não estar mais aqui. Então a gente tem que sempre estar trabalhando internamente com treinamentos para a nossa equipe. Então, por exemplo, a equipe financeira, vamos aprender a fazer um Power BI, como é que a gente faz um dashboard disso, como é que a gente economiza tempo para fazer essas planilhas, ou trabalhar automação, trazer soluções de automação para o nosso negócio para ter mais eficiência, tirar a planilha, trabalhar tudo num sistema só, fazer remessa de pagamento de banco, para a gente não ter que ficar controlando em planilha e a gente fazer uma remessa só, a pessoa vai lá e clica e já paga tudo, pra você não ter que ficar jogando pagamento por pagamento, que isso seja linkado no DDA do banco, né? Então tem isso para o financeiro, né? Trazer tecnologia para a equipe de vendas, treinar um e-commerce, ampliar o canal digital. Então, tudo que vem com tecnologia tem que vir com uma aprendizagem por trás, tá? Porque são tecnologias novas que a gente tem que sempre estar aprendendo, tá bom? Outra coisa, líder, participar de mentorias, você que é líder, você que é dono de empresa, você está sempre participando de mentorias para ir trazendo o conhecimento para a sua equipe do que você está aprendendo lá, tá? Então isso é importante ser desafiado a todo tempo para você sair dessa zona de conforto, é importante, tá bom? Então assim, a dica aqui do líder, criar um espaço e tempo para aprender, não só produzir, como a gente falou, né? Muitas vezes o dono da empresa, ele só acha que está gerando valor quando ele está produzindo, quando ele está ali na mão na massa, na operação, vendo, isso, aquilo, entregou, não entregou, vendeu, não vendeu, faturou, não faturou. E não é só isso, pessoal, não é só isso. O líder do futuro, ele precisa trabalhar essas competências e saber que tirar um tempo para investir em aprendizagem para você e para a equipe é importante. É isso que vai trazer o crescimento da equipe, é isso que você vai ficar mais tranquilo sabendo que a pessoa está vestindo a sua camisa, a camisa da sua empresa. É isso que vai te trazer a tranquilidade amanhã, tá? E isso que vai fazer você olhar para novos negócios, olhar para crescimento e gerir de uma forma mais precisa e mais assertiva. Eu estava conversando com um empresário, um grande empresário, uma indústria, e aí a gente conversando, ele tem 4 empresas, e ele falou, Felipe, eu não tenho tempo mais para gerir mais empresas. Meu tempo está todo aqui, meu tempo está todo dedicado aqui, eu não sei mais como escalar. Só que ele falava assim para mim, como meu amigo que tem 10 empresas, 15 empresas faz a gestão disso? Ele falou, eu não sei. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, quanto tempo você gasta no operacional da sua empresa? Ele falou, 80% do meu tempo está atrelado ao operacional. E eu falei, quais operações você faz? Ele falou, principalmente em compras, em recebimento de produtos e manutenção. Eu falei, tá, mas você tem pessoas para fazer isso? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então por que você está fazendo isso? Ele falou, porque aí ele não soube responder. Mas o que ele me falou, em outras palavras, é que ele se sentia trabalhando quando ele estava fazendo isso. Eu falei, você não precisa
fazer isso para estar trabalhando. Você precisa trabalhar com números. Ele falou, eu nunca trabalhei com números. Eu falei, então você precisa entender os dados da sua empresa, o que está gerando de informação e tomar decisão em cima desses números. Então, assim, eu vejo muitos empresários que estão presos na operação e acham que estão, pelo fato de estar preso, que eles estão trabalhando, que eles estão produzindo. Então, assim, precisa sair da operação. Se você tem pessoas para fazer isso, sai e começa a pensar em novos negócios, começa a pensar em novas estratégias, porque isso vai trazer o crescimento do seu negócio. Porque, mais uma vez, quando você não está na cabine de comando do seu negócio, não tem ninguém lá. E aí você está fazendo a manutenção lá do navio, você está fazendo refeição lá para os seus funcionários, você está pensando, você está fazendo N coisas dentro do navio, mas você não está comandando o seu navio. Por quê? Porque você não tem indicadores, você não tem números e dados para comandar o navio, ou você não sabe fazer isso. Então é importante você aprender a fazer isso. E isso passa por um processo de aprendizagem, isso passa por um estudo, um conhecimento. Porque aquele cara lá, amigo dele, que tem 15, 20 empresas, ele não fica na operação das empresas. Ele tem pessoas para fazer isso. Ele olha um dashboard lá e fala, ó, isso aqui a gente precisa fazer assim, isso aqui a gente precisa fazer aquilo. Ele olha para os indicadores, olha para as metas e fala, como que a gente vai fazer isso? É assim, assim, assado. E manda o time executar, tá bom? Então, Felipe, eu sou pequeno, eu não preciso pensar nisso. Se você começar a pensar dessa forma pequena, você vai crescer muito mais rápido. E quando você crescer, que eu penso que você vai crescer, porque essa aula aqui é para isso, todos os meus conteúdos são para buscando crescimento, você vai ter menos dores lá na frente, tá? Porque você vai entender o caminho das pedras, que é o que eu tô te dando aqui. O caminho das pedras pro negócio, tá? E isso ninguém dá, ninguém fala. E eu, como consultor, 15 anos, trabalhando com consultoria de pequenas, médias, grandes empresas, eu sei bem o caminho das pedras pro crescimento. E se você ficar investindo seu tempo muito na operação, você não vai crescer, você vai estagnar e com certeza você vai morrer, tá bom? Então, pessoal, o que eu entrego aqui para vocês de conteúdo, que eu busco, eu gosto de estudar, eu gosto de pegar o que está em tendência, o que tá em alta e mais em alta aqui de gestão de empresas, de desenvolvimento humano também, que é uma coisa muito importante, que o crescimento da empresa passa por pessoas, então isso é importante. Então é um material muito de valor, muito de valor. Esses 15 anos que eu tenho de consultoria de empresas e jogo aqui na prática os pontos que você precisa atuar sem você dar cabeçada, tá bom? É o caminho das pedras para o crescimento do negócio, do empresário. E depois aí vocês vão me falando, pô, Felipe, aquela dica é muito legal, escreva nos comentários aí também, se você está gostando das dicas aqui das aulas que eu estou dando no YouTube, né? É muito importante a gente ter essa conexão com vocês e também me dê temas que vocês acham importante para eu colocar aqui nas aulas. Pô, Felipe, fala um pouco mais de fluxo de caixa. Pô, Felipe, fala um pouco mais de contratação, admissão de pessoas. Como é que é esse processo na prática? Eu estou fazendo da forma correta? Não estou? Tá bom? Então, assim, me tragam temas que vocês estão vivendo na dor, na prática, porque eu coloco aqui nas aulas para vocês, tá bom? Então, aqui, o 3 é aprendizagem contínua, tá? Vamos agora para o 4, adaptabilidade e agilidade. Então, assim, na crise da pandemia, a gente viu muito acontecer isso. Muitas empresas morreram e muitas se adaptaram. Então, a sua empresa hoje, ela está se adaptando de maneira rápida? Você é ágil na adaptação? Não. Demora muito tempo para se adaptar. O que acontece no mercado, as novas tendências, tal. Então, assim, você precisa buscar esses conhecimentos para trazer isso para a sua empresa, né? Então, assim, na pandemia, vários restaurantes foram buscar o delivery para não impactar tanto o faturamento do negócio. Quem não fez isso, morreu na pandemia, tá? O restaurante fechou na pandemia, tá? Então, quem não se adaptou ali, que a empresa não se adaptou, muitos fecharam. Um segmento que cresceu muito foi o segmento de indústria de embalagens. Cresceu muito na pandemia, por quê? Porque aumentou os pedidos de delivery, aumentou muito entregas, né? Aumentou muito. Então eles tiveram uma visão ali também de agilidade, se adaptar ali ao negócio. Porque não adianta também você ter a demanda, entrou a pandemia, agora a gente vai ter que produzir muito mais sacola craft para restaurante, a gente vai ter que fazer mais embalagem de plástico, a gente vai ter que se adaptar. Então, e como é que a gente vai se adaptar? Então, assim, também é olhar para dentro e falar como que a gente vai agilizar essa adaptação aqui, comprar mais mercadoria, e assim, muitas vezes a gente não sabia o que ia acontecer, né? E
só que quem saiu na frente navegou um oceano azul, né? A gente fala do oceano vermelho, que é aquele cheio de tubarão, um comendo o outro ali, e tem o oceano azul, né? Que é aquele mais limpo, água clara, águas calmas, diferente do vermelho lá, que é águas muita onda, tormenta, né? Que é o ambiente de concorrência forte. No oceano azul não, é um ambiente mais tranquilo, mais pacífico, águas mais tranquilas, e aí quem sai na frente navega no oceano azul e consegue melhores resultados, consegue sair na frente, né? E muitas vezes esses concorrentes aqui do oceano vermelho, depois eles vão para a água azul e vai virar um oceano vermelho. Mas quem sai na frente consegue resultados melhores, tá bom? Então é isso, a agilidade e adaptabilidade passam por essas questões. A mudança interna, então, tô fazendo tudo em planilha, eu tô fazendo minhas vendas no papel, não tenho um CRM, não tenho uma automação, um ERP ali da minha empresa para fazer a gestão de tudo. É muita coisa manual, então você gera uma adaptação rápida e com redistribuição de tarefas. Quando você faz essa mudança, né, interna, você precisa se adaptar de uma forma rápida e redistribuir as tarefas ali de cada um, tá? Então, sua empresa é ágil, sua empresa se adapta rápido as tendências, as formas, tudo? Não, tá, então eu preciso buscar esse conhecimento. Eu, um empresário, preciso buscar o conhecimento e eu preciso levar isso para os meus líderes, para a minha equipe e para dentro da minha empresa. Tá bom? Outra coisa, o pivô de negócio. Startup transforma produto fracassado em serviço B2B salva-caixa. É um exemplo aqui, né? E eu já vi isso acontecer, tá? Tinha um cliente meu que ele é uma empresa de confecção, tá? E ele trabalhava por cobertores para hospitais. Cara, esse case é muito legal mesmo. Cobertores e hospitais. E hoje a gente está acostumado com esse cobertor de microfibra que vem da China, mas antigamente não existia isso, né? E aí ele desenvolveu um cobertor feito da reciclagem da garrafa PET, que é muito parecido com esse de microfibra, só que assim, o material dele é um pouco mais resistente. É um material mais resistente do que esse de microfibra hoje. E aí ele começou a vender para hospitais, e aí ele conseguiu fazer uma venda. Um dos primeiros clientes dele foi o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, um dos mais renomeados aqui de São Paulo, tá? E por que ele conseguiu isso? Porque antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas os cobertores eles eram muito pesados. Eles eram de lã muito pesado. E aí, todos os hospitais usavam só esse cobertor. Só que qual que é o lance aqui? O hospital, ele paga a lavanderia por peso dos produtos. Então, por exemplo, ele passa lá nos quartos, retira todos os cobertores, toda a roupa de cama lá, joga no saco e isso vai para a lavanderia. Quando chega na lavanderia, eles pesam e falam, isso aqui é tantos quilos. E aí ele cobra por peso. E aí depois ele manda a fatura lá pro hospital. Fala, você mandou esse mês para mim, foi X peso, o quilo é tanto, então sua fatura é essa. Quando ele chegou com esse cobertor de reciclagem da garrafa PET, ele era um cobertor, vamos dizer assim, 80% mais leve desse cobertor pesadão. Ele era muito mais leve. E aí ele fez uma apresentação no Einstein, o pessoal gostou e falou, e o cara daí sempre levanta um cara do financeiro, né? Mas quanto que vai custar isso aí? Não, vai custar, vamos pensar, metade do preço que a gente paga hoje. Pô, legal, pode mandar pra dentro. Aí testou, aí testa a resistência, né, do produto, para ver se ele vai aguentar, porque é em alta temperatura e tal. Aguentou, passou no teste, beleza, vamos comprar. Compraram um monte. E aí ele começou a produzir, essa confecção começou a produzir cobertor, assim, rodando quase 24 horas por dia para atender o Einstein, no hospital. E aí começou, e depois que você entrou num hospital renomado, aí fica muito mais fácil entrar nos outros. E tem um case, né, que reduziu o tanto de custo de lavagem e tal, é muito legal. E aí o que aconteceu? Começaram a chegar esses cobertores de microfibra no mercado. Depois, vamos pensar uns 2, 3 anos depois. E aí era muito mais barato. Era o preço de custo que ele tinha com esse cobertor que ele fabricava. O preço de custo que ele tinha era o preço que o concorrente dele vendia para o hospital. E aí ele começou a perder market share, né? Ele começou a perder mercado. E aí ele falou, vou ter que entrar nessa onda da China. E aí ele fez uma compra de um container com o cobertor da China. Ele foi lá desenvolver o fornecedor lá, tal, desenvolveu, e aí ele trouxe o primeiro container, beleza. Aí ele já estava tudo
já estava tudo com as vendas programadas, beleza, mandou. Aí a segunda vez que ele foi trazer o container ficou preso na alfândega por causa de documentação, atrasou 6 meses e ele perdeu todas as vendas que ele tinha feito, porque os hospitais compraram do concorrente. Cara, você não entregou na data que precisava, eu estou encerrando aqui o contrato de compra, eu estou comprando com outra pessoa. E aí, quando chegou o container de cobertor lá para fazer o corte e embalar, da malha, né, para fazer o corte, embalar e mandar para os hospitais, ele falou, cara, perdi os meus clientes, o que a gente vai fazer agora? E aí passa por muita inovação, né? A gente sentou e falou, pô, e agora a gente vai fazer o quê? E aí a gente colocou tudo na mesa, todos os mercados que a gente poderia, pensou fora da caixa e falou, tá, mas esse cobertor eu posso trabalhar de outra maneira, né? Essa malha eu posso vender de outra maneira? E eu junto com ele, né, a gente analisou e falou, cara, tem um mercado que eu acho que faz sentido. E ele tinha um item que ele tinha feito uma vez uma promoção, né, para uma empresa, Azul, linhas aéreas. Era um travesseirinho e uma mantinha que era embalada uma embalagem de plástico para dar para um voo especial lá que a Azul quis dar para os seus clientes nesse voo com o logo da Azul e tal. Não sei. E ele tinha feito isso uma época e estava jogado lá num lugar lá da fábrica. Ele falou, cara, vamos fazer isso aqui, mas vamos vender para esse mercado de malas, né? E aí a gente pensou na grande empresa aí que faz bolsa, faz mala, que é a Lepochiche. E aí a gente explorou e falou, vamos fazer então esse kitzinho, pegar esse cobertor que chegou da China, a gente faz uma embalagem, coloca um travesseiro e um cobertor, né? E aquele travesseiro em U, né? Para você reclinar para a viagem. A gente entrou em contato com o pessoal da Lepochiche lá na área de compras, de marketing, de compras, e aí a gente mandou a foto do kit e o pessoal, cara, o pessoal amou. Na hora eles amaram, falou, vem para São Paulo, vamos conversar, porque vai ter uma feira na semana que vem, e eu já quero, porque a Lepochiche, para quem não sabe, tem lojas próprias e tem franqueados. E vai ter uma feira de franqueados e vem para São Paulo pra gente entender como é que é isso aí. A gente foi, na mesma semana a gente foi para São Paulo, já sentou lá com o pessoal de time de compras, também sentou com o pessoal de marketing, né? E eles gostaram muito do produto e compraram uma remessa grande, assim. Eu lembro que, assim, a gente, só para a Lepochiche, a gente vendeu metade do container que a gente tinha trazido, né? E na semana seguinte já. Eles falaram, não, já vamos fechar o preço aqui e você já manda pra gente. E aí vendeu metade, né? Só pro pessoal da rede própria do Lepochiche. Ele falou, agora vocês vão levar o kit lá pra nossa feira de franqueados. E aí, se vocês conseguirem vender, se eles quiserem o item, beleza. E aí a gente foi e, pessoal, eu fui com esse cliente, o pessoal vendeu assim, acabou. O estoque acabou. A gente vendeu o container inteiro. E assim, foi uma venda muito legal. Então, assim, quando a gente fala de produto fracassado e transforma em um B2B que salva o caixa, é isso. É esse case. Exatamente esse case. Salvou o caixa da empresa. Porque ele estava com uma conta lá, ele estava com um container lá, gigante, parado, de material que ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que ia fazer com aquilo. A venda ele tinha perdido, tinha encerrado todos os contratos e estava parado, era um custo parado, né? E ele estava pagando esse fornecedor. Vamos dizer assim, em um mês a gente resolveu esse caixa parado com uma inovação de um produto que ele já tinha feito no passado, que ninguém estava olhando para ele. Então, assim, a minha pergunta é, você tem uma pessoa olhando para isso, para novos negócios? Você tem uma pessoa olhando para esse mercado de inovação, tecnologia, ou para um produto que fracassou e você tem alguma pessoa pensando nele? Você está pensando nisso? Você está pensando em inovação? Você está pensando em novos mercados? Então, essa reflexão que a gente tem que fazer, tá? Então, assim, crie, e a dica aqui do líder, né, e do dono é assim, criar ambiente onde errar e aprender rápido seja permitido, tá? A gente tem que aprender que errar faz parte, tá bom, pessoal? E eu vejo isso em empresas que estão ficando grandes, que começou com o dono ali na operação, e aí foi crescendo, teve o boom, e aí você vai contratando pessoas do mercado, e a pessoa, ela vai errar porque ela não cresceu com você, ela não sabe ali, muitas vezes, como é que é a dinâmica da empresa, e muitas vezes ela vai errar. Só que assim, precisa ser permitida, precisa ter um espaço para o erro, para achar qual é a solução melhor.
tá? E quando a gente é muito duro com nossos funcionários e a gente não permite o erro, a gente acaba ficando sozinho, tá? E eu vi já empresário acontecer isso. Ele fica literalmente sozinho porque ele não permite o erro. Ele acha que é ele que faz melhor e tem que ser do jeito dele. E os melhores não ficam, tá? Não ficam. As melhores pessoas não ficam com uma pessoa com esse perfil, tá? Porque o errar faz parte do negócio. Você não pode permanecer no erro, mas errar faz parte para buscar melhores soluções, tá bom? Então é isso, pessoal. Adaptabilidade, que a gente viu aqui o quarto, adaptabilidade e agilidade. Eu quis dar esse exemplo, esse case que é muito importante, tá? Pra gente ver como isso acontece na prática. Visão digital e dados, que é o quinto tópico. Visão digital e dados. Dados que seriam informações, tá? Então, assim, no marketing, você analisa o CAC e o LTV para ajustar campanhas e aumentar a margem, tá bom? Você tem que estar olhando esses indicadores. No RH, a gente tem o indicador importante, é o turnover, que é quantas pessoas você está demitindo, que isso gera um custo para o caixa da empresa. Então, muitas vezes pode ser, não é questão de salário, pode ser uma questão de liderança, uma liderança fraca, quando a gente tem um turnover alto. Uma liderança que não esteja olhando para desenvolvimento de pessoas, né? Esteja apenas olhando para resultados e técnica, parte técnica. O financeiro, tem o ROI, tem o payback, que justificam automação e não achismos. Então, quando você faz investimentos ali, você espera um retorno, mas você está tendo esse indicador, né, de números e dados ali, de informações para você tomar a decisão, ou não, você está trabalhando no achismo. Eu acho que é isso aqui. Volto de novo para o exemplo do navio. Você está lá trabalhando na manutenção, você está trabalhando na comida dos funcionários do navio, mas você não está olhando para a cabine de comando, que ali tem todas as informações que você precisa. Tem um radar, fala, pô, aquela pedra ali tá, você vai bater naquela pedra, você continuar nesse sentido. Tem a temperatura, tem a bússola, tem N indicadores ali do controle do navio que você precisa estar olhando. Você, como líder, como dono de empresa, você precisa estar olhando para esses indicadores, né, para saber se você está indo na rota certa. Tá bom? E não ficar só no achismo. Então a dica do líder aqui é: dados não substituem a intuição, mas dão clareza para decidir o rumo do seu negócio. Tá bom? Você precisa de dados, você precisa de informação, você precisa de uma automação para ter clareza aí pro sentido que você está indo, pro sentido do rumo aí do barco que você está indo da sua empresa. Tá bom? Então esse é o quinto ponto, visão digital e dados, informações. E o sexto ponto, pessoal, e último aqui, para a gente fechar, é a liderança inspiradora e com propósito, tá? Então tem um propósito claro, a empresa, por exemplo, empresa de energia que conecta a equipe ao impacto social de levar luz para as comunidades, é um propósito dessa empresa de energia. E não só o trabalhar por trabalhar ali para ganhar dinheiro, mas você motivar, você como líder, você inspirar os seus liderados, você inspirar as pessoas que trabalham com você e ter um propósito, porque muitas empresas, e são muitas mesmo, pessoal, as pessoas estão trabalhando ali, estão trabalhando por dinheiro, e se o vizinho oferecer 100, 200 reais a mais, ele vai, porque as lideranças não estão trabalhando uma visão, um propósito, valores, né? Aquelas coisas que a gente fala, pô, mas isso aí é baboseira, isso aí não serve para nada, visão, missão, valores, isso aí são frases numa parede que ninguém segue. Tudo bem, pode ser na sua empresa, mas tem empresas que levam isso muito a sério e é por isso que se perpetuam durante anos, tá? Quando seus colaboradores têm a mesma visão que você tem e você consegue passar isso de forma clara, eles com certeza vão vestir a camisa com você, tá? Tem um exemplo que é o pessoal da Case, que é o pessoal da CIMED, que eu acho muito legal, que o cara fez uma transformação na empresa. Era uma empresa, claro, grande e tal, do mercado da indústria farmacêutica, mas ele fez uma revolução, né? Eles fizeram uma revolução dentro da empresa, primeiro, mudando toda a diretoria, tá? Pessoas bem tradicionais, aqueles dinossauros, né, que não querem mudar, que estão ali, que estão ganhando muito bem, mas não querem mudança. E aí, primeira coisa, eles mudaram a diretoria da empresa toda e depois eles começaram a trabalhar essa visão de propósito, essa cultura, pertencimento. Então, minha filha, por exemplo, eu fui levar ela na escola, eu já contei essa história aqui, mas é muito interessante. Eu fui levar ela na escola e tinha uma pessoa que trabalhava na CIMED com uma camiseta amarela,
que foi levar a filha na escola também, e aí ela falou para mim, papai, quando eu crescer eu quero trabalhar nessa empresa. Por quê? E aí você fala, qual empresa, uma indústria farmacêutica que seu filho hoje está falando que quer trabalhar? A CIMED, por quê? Porque eles eles têm uma parceria com a Fini para fazer um batom que as meninas gostam. É um produto desenhado, né, para o público infantil e não é barato, é um produto caro, é o Carmed, é um produto caro, você vai, acho que é R$20, R$25, depende do sabor lá do batonzinho. E o cara eles fizeram uma revolução na empresa, né? Então hoje eles trabalham com mentorias também, trabalham com essa visão de propósito, de visão dentro da empresa. Então é um case legal de sucesso se vocês puderem também ir atrás, né, dos materiais que eles têm também no YouTube, né, de todo mundo de camiseta amarela, uniforme amarelo, é muito legal, muito legal. Então é um case aí conectando, né, as pessoas com um propósito maior e fazendo parte. Hoje as pessoas não trabalham só por dinheiro, elas querem se sentir pertencentes, né? Esse senso de pertencimento é muito importante, tá? Para as empresas, para as pessoas que trabalham em empresas. E isso a outra empresa pode oferecer 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000 reais a mais, mas quando você trabalha a equipe dessa forma, com desenvolvimento humano, né, com essas questões de cultura e pertencimento, aí já não é só pelo dinheiro. Aí você está trazendo mais valor para as pessoas que trabalham com você, tá bom? Então, reconhecimento público valoriza esforços individuais, é isso. Então, fazer reunião de cultura para valorizar o seu funcionário como um todo, na equipe. Tem um cliente meu que trabalha faz uma reunião de cultura todo mês, e nessa reunião tem aniversário do mês, e nesse aniversário do mês é como se fosse um reconhecimento ali para a pessoa que trabalha. Então, eles sempre dão uma foto de aniversário, né, uma foto da família, um momento bom, agradável que a pessoa passou, né, e registrou aquilo, eles enquadram e dão para essa pessoa nessa reunião de cultura no aniversário dela. Então, é um reconhecimento ali do esforço, do que a pessoa está trabalhando ali, e isso gera um ambiente bom, um ambiente agradável ali, um clima legal na sua empresa, de pertencimento, tá? Ter também transparência nos números faz a equipe sentir que faz parte de uma virada. Então, o pessoal do time comercial de vendas é muito isso, né? Pô, a gente tá faturando X, agora esse mês a gente faturou 2X, a gente dobrou o faturamento, aí tem festa, tem aqueles, a gente chama no meio corporativo, a gente chama de Quick Wins. Quick Wins são pequenas celebrações que as pessoas se sentem parte do negócio, que elas se dedicaram, que com o trabalho dela também foi alcançado esse resultado. Então isso é importante, você ter essas pequenas celebrações quando você mostra números. Pô, a gente chegou aqui, era esse objetivo, legal, bacana, pessoal, vamos celebrar. Corta um bolo, traz um refrigerante, um salgadinho. Não é perda de tempo, pessoal, não é perda de tempo. É meia horinha, 40 minutos, 1 hora, depende da sua visão, mas aquilo traz um senso enorme de pertencimento ao time. E isso não tem valor que pague, não tem salário que pague, tá? Eu vejo isso em empresas que eu trabalho, empresas que eu presto a consultoria, e isso não tem valor, tá? Não tem salário que pague. E eu vejo muito funcionários saírem dessas empresas e depois quererem voltar. A Natura é uma grande empresa que faz isso também de forma excelente, tá? Valorizando os funcionários, valorizando o ambiente de trabalho, desenvolvendo pessoas. Eu vejo muitas pessoas saindo da Natura e depois voltando para trabalhar lá porque o ambiente é muito bom, se sente valorizado, se sente parte da equipe. Sabe que o seu trabalho é valorizado lá. Então não há dúvidas que essas empresas sabem fazer, estão no mercado há muito tempo, sabem fazer do jeito certo, tá bom? Então a gente precisa se espelhar nessas empresas e trazer o de melhor para a nossa empresa, tá bom? Então é isso, né? Pessoas não trabalham só pelo dinheiro, elas querem fazer parte de algo maior, tá? É isso que muda o jogo do seu negócio. Tá bom? Então, e aí, como é que o líder, depois desses 6 aspectos aí que a gente passou das competências do futuro, como é que a gente aplica isso na nossa empresa? Então, assim, o que a gente pode fazer aqui como líder, preparar a nossa equipe, tá? Então, primeiro, mapear todas as competências ali atuais do nosso negócio, da nossa equipe. Então, faz um diagnóstico da sua equipe, coloca os nomes lá de todos que estão na sua equipe e coloca os gaps de cada um, que você entende ali que cada um tem. Você pode também aplicar o DISC,
que eu gosto muito, que é o mapeamento de perfil comportamental, que ele ajuda muito a gente entender o perfil de cada um, o que a pessoa tem de muito forte e o que precisa ser trabalhado mais, tá? Então isso ajuda a mapear esses perfis. Aí, em cima desse mapa que você faz, você pode fazer um plano de desenvolvimento individual e coletivo. Então, o que eu vou trazer de forma coletiva para esse grupo que eu trabalho? E o que eu vou trazer de plano de desenvolvimento individual para cada um? Aonde que eu quero que cada um chegue? Que eu acho que é importante para agregar no meu negócio, na função que essa pessoa está, ou se ela também, muitas vezes quando você faz esse mapeamento de competência e de perfil, você vê que a pessoa não está no lugar certo, na função correta, então você pode colocar ela em outra função ali, tá? Que faça mais sentido, tá bom? Aí você estabelece também, pode estabelecer uma cultura de feedback e aprendizado constante, então trazer aprendizado constante nessas reuniões. Eu já vi time fazer reunião, trazer um vídeo de uma pessoa, de uma mentoria, alguma coisa que a pessoa vai levar esse conhecimento para casa, esse aprendizado, depois ser aplicado de uma forma ágil na sua empresa, tá? Feedback também individual é muito importante, né? Para você ouvir, a escuta pessoal é muito importante. Muitas vezes o líder fala, pô, mas o que eu vou ensinar para essa pessoa? Eu não sei muitas coisas, Felipe. Eu não sou um mentor, nunca fiz um processo de mentoria, como é que eu vou aplicar isso? Pessoal, muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida, tá? Isso já gera uma cura ali, né? Muitos estudos falam isso, que quando a gente não põe para fora, a gente fica guardando muitas coisas e isso impacta a nossa vida, pessoal, profissional, a nossa produtividade. Então muitas pessoas têm dificuldade em falar. Tem pessoas que são comunicadoras, que fala muito, né, e fala do que está passando, do que está sofrendo e tal, mas depois quando ela fala, parece que ela dá uma melhorada. E outras pessoas não, é muito mais difícil você tirar isso delas. E aí você precisa falar, pô, posso conversar com você? Então você faz pro seu time, pega uma pessoa marca reuniões individuais uma vez por mês com cada pessoa, tá? Para você falar com o seu time inteiro no mês. Então, Felipe, eu tô perdendo tempo, eu preciso estar na minha operação, isso não faz sentido para mim. Pessoal, se vocês não desenvolverem seu time, sua empresa também não cresce. Isso é estratégia de crescimento, não é perda de tempo, tá bom? Então senta, conversa, entende. Muitas coisas você não vai conseguir dar uma solução ali para ela, mas só de você ouvir, ela já se sente mais aliviada, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue produzir melhor. Isso tem estudos que apontam para isso, então não é perda de tempo, tá bom? E você vai criando conexões com essas pessoas, tá bom? E cria um ambiente também psicológico seguro para a inovação. Então é aquilo que a gente falou. Pô, mas de que forma que a gente pode melhorar esse processo que você está fazendo? Você fala para a pessoa do financeiro, de que forma que você pode melhorar isso aí? Às vezes ele passou por um outro trabalho que ele fazia de uma maneira muito mais fácil e mais simples e mais eficiente, só que ele não, e ainda mais financeiro, ele não vai falar isso para você vai ter que arrancar dele, tem que falar, cara, mas tem um processo melhor para fazer isso? Você trabalhava com uma ferramenta melhor para fazer isso, né? Então isso nas áreas RH, compras, vendas, o que a gente pode melhorar nesse processo? Área técnica, operação, o que for, vai incentivando essas pessoas a trazerem inovações, a solucionar problemas. E cria um ambiente seguro para isso, né? Que ela não se sinta rejeitada ali ou por trazer uma questão nova, uma inovação, alguma coisa. Então é isso. Então quais os impactos que a gente viu aqui desses 6 aspectos aí que a gente conversou, das competências de futuro, esses 6 aspectos que a gente conversou, das competências de futuro, o que vai trazer isso para mim, Felipe? O que vai trazer de impacto na minha empresa de forma efetiva? Como é que isso vai impactar? Qual o crescimento na minha empresa que vai me trazer? Bom, então vamos lá. Inovação, que a gente falou, é trazer novos produtos e serviços, né? Que eu até dei o exemplo lá do case lá do cobertor do hospital, que virou uma linha de viagem, um kit conforto para viagem. Trouxe inovação, vai trazer uma colaboração da sua equipe, menos retrabalho, tá? Então quando você tem seu time, a sua equipe ali na mão, com certeza vai ter menos retrabalho para você, tá? E para todos, tá bom? Porque vai trazer uma cultura de colaboração. Uma visão digital, então assim, as decisões mais rápidas e seguras, essas decisões que você vai tomar vão ser baseadas em dados, então vão ser mais seguras, você vai ter mais clareza ali dos números que você está tomando a decisão. Então assim, empresas não crescem porque querem, elas crescem porque seus líderes preparam pessoas para crescer. Então assim, por que sua empresa não está crescendo hoje? Você está se preparando para o crescimento?
Você está buscando essas competências-chave aqui para crescimento? Você está preparando os seus líderes para o crescimento? Você está trazendo essas competências para ele? Você está desenvolvendo ele nessas competências? Tá? Então, fica essa reflexão aqui para você. A gente falou das 6 competências do futuro. E aí, como é que você aplica isso no seu negócio? Escolhe uma competência e comece a desenvolver uma por mês. Tá? Ah, Felipe, mas vai demorar muito. Tudo bem. Eu falo que do 0 para o 1 já é uma mudança gigante. Então, se você conseguir desenvolver uma competência por mês para os seus colaboradores, líderes ou para você mesmo, você já está começando a fazer a roda girar. E aí, a partir do momento que a roda começou a girar, não para mais, tá? Então, o começo é difícil, mas depois você vai criando hábitos e rituais aí para ir proliferando esses ensinamentos, esse conhecimento, essa escuta ativa, esses feedbacks, é importante, tá bom? Então, pessoal, vocês gostaram da aula? Eu fico com uma pergunta aqui final. Sua empresa está preparada para o futuro? O primeiro passo é a gente se preparar como líder, tá? Então, pensa nisso. Sua empresa está preparada para esse futuro, que o futuro já é agora, tá? Tudo que a gente falou aqui de tecnologia não tem nada novo, de automação, de RP, de inteligência artificial, nada novo, pessoal. O que muda é se você está usando essas ferramentas ou não. O que muda é se você está se desenvolvendo ou não, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha com um amigo seu empresário, e não só empresário, eu acho que isso aqui vai muito também para nossa desenvolvimento pessoal. A gente precisa buscar esse conhecimento, a gente precisa estar conectado e antenado nessas coisas aqui, porque, como eu falei, a parte técnica, ela não vai ser mais motivo de contratação. O que vai ser motivo de contratação como líder, ou o que vai ser motivo de crescimento como empresa, vão ser essas competências aqui. Você tem essas competências? Você aplica na sua empresa? Sua empresa está preparada para o futuro? E seu líder, ele está preparado para o futuro? Então, compartilha, deixa o joinha ali. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, também com os vídeos mais curtos aí, trazendo esses insights para vocês aí diariamente, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima e até mais. Tchau, tchau!